Ei, pessoal, hoje eu quero falar desse capítulo 17º, que é sobre as tonalidades maiores. Mas eu quero colocar antes três definições de três termos que muitas vezes a gente até utiliza como sinônimos, mesmo músicos às vezes utilizam como sinônimos, mas eles são tecnicamente diferentes. O primeiro termo é escala. Escala vem do latim scala, que quer dizer escada, é uma sucessão. E a escala tem a ver com a quantidade de notas que a gente escolhe entre um som e o dobro de sua frequência. Então, escala, ela tem relação com a quantidade de sons que a gente escolhe dentro desse contínuo sonoro. A gente pode escolher 5 notas, 7, 6 notas, 7 notas, 12 notas. Quando a gente escolhe 5 notas, a gente tem uma escala pentatônica, como essa aqui. Lá, 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 lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a escala pentatônica. Uma escala de 6 sons pode ser essa aqui, que tem só tons inteiros. Lá, 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 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A escala mais utilizada no Ocidente é a escala heptatônica, com 7 sons, que pode ser essa aqui. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. A gente tem utilizada também na música ocidental a escala de 12 sons, que a gente chama escala cromática, que é essa. E a gente pode ter qualquer outra quantidade de sons dentro desse âmbito entre um som e o seu dobro, que na nossa música ocidental a gente chama de oitava, justamente porque a nossa escala padrão é a escala heptatônica. A escala heptatônica. Então, o oitavo som é a repetição do primeiro, é o dobro da frequência. O outro termo é o modo. Modo é a forma como a gente organiza uma escala. Normalmente, a escala heptatônica. Então, a gente... a escala heptatônica tem 7 sons, mas a gente tem tons e semitons, porque a gente pode ter até 12 semitons dentro da nossa oitava, no nosso sistema ocidental. Então, a gente pode ter diferenças no modo como a gente organiza a escala heptatônica. No capítulo passado, sobre tetracorde, a gente viu maneiras de juntar dois tetracordes, e quando a gente junta dois tetracordes, a gente cria modos diferentes. Então, por exemplo, se eu crio aqui eu junto um tetracorde menor superior, que é semitom, tom, tom, aí eu separo com um tom e coloco mais um tetracorde menor superior, semitom, tom, tom. Eu tenho uma escala que vai aqui, tá, de mi a mi, e que soa dessa forma. La 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 la. Esse modo
a gente chama de modo frígio. Então, é um modo que a gente tem um tetracorde menor superior mais um tetracorde menor superior. Se eu for pegar aqui, por exemplo, um tetracorde harmônico, e aí eu coloco mais um tetracorde harmônico, eu tenho uma escala, um modo assim. Que a gente chama esse modo de modo árabe. Se eu coloco um tetracorde maior e mais um tetracorde maior, eu tenho um modo maior. Então, o modo maior é um modo que é formado por dois tetracordes maiores, separados por um tom. Então, tom, tom, semitom, separa com um tom, 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 semitom. Esse modo maior, ele é formado por intervalos ascendentes maiores e justos. Se a gente pega a partir da primeira nota. Então, da primeira para a segunda, é uma segunda maior. Da primeira para a terceira nota, uma terça maior. Para a quarta, uma quarta justa. Para a quinta, uma quinta justa. A sexta, maior. E a sétima, maior. E a oitava, justa. A denominação da escala é dada pela primeira nota. Assim, a escala é de Dó maior por ser no modo maior e começar em Dó. Então, essa escala é uma escala de Dó maior por ser no modo maior e começar em Dó. É uma escala heptatônica. Tonalidade, o terceiro termo. Então, tecnicamente, escala tem a ver com quantidade de notas dentro desse âmbito, entre um som e sua oitava. O modo tem a ver com a forma como organizamos, principalmente, escalas heptatônicas, aproximando ou separando mais uma nota da outra, ou seja, um tom, um semitom ou um tom aumentado. Ou, falando a mesma coisa de outra forma, justapondo tetracordes diferentes ou iguais, tetracordes, a gente forma modos diferentes. Tonalidade é um sistema, e é um sistema que é pensado a partir da escala heptatônica do modo maior. Ela se adapta também aos modos menores com algumas condicionantes que a gente vai ver no próximo capítulo. A tonalidade, o princípio da tonalidade é um princípio de hierarquia. Ela hierarquiza as notas da escala e considerando a primeira como a principal, o ponto de saída e o ponto de chegada. A música feita dentro da tonalidade é como uma viagem que parte da tonalidade principal, faz uma viagem por outras notas ou outras tonalidades e volta à tonalidade principal. Na tonalidade, cada uma das notas recebe um grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e primeiro grau novamente. E recebe também um nome que retrata a função dessa nota na tonalidade. Então, a gente tem aqui a tonalidade de Dó maior
em que a gente tem a tônica. O Dó, o primeiro grau, é a tônica. O segundo grau é a supertônica, porque está acima da tônica. O terceiro grau é chamado de mediante, porque está no meio do caminho entre a tônica e a dominante. É a nota a meio caminho entre tônica e dominante. A quarta é a subdominante, porque está abaixo da dominante. A dominante é a segunda nota mais importante da tonalidade e é a primeira nota do segundo tetracorde. Acima da dominante tem a superdominante, justamente por estar acima da dominante. O sétimo grau é chamado de sensível, e ele é um grau muito importante na tonalidade, porque ele tem uma sensação de aproximação, de reaproximação para a tônica. E a gente sente isso quando a gente canta a escala, a gente canta o modo maior. Se a gente cantar aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, esse Si pede a aproximação para o Dó. Então, cantando novamente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E esse Dó, ele é sentido como um local de chegada. E esse Si, essa sensível, como uma aproximação para esse local de chegada. Então, a sensível é a nota que provoca atração para retorno à tônica, por estar meio tom da tônica. O sistema tonal, ele pressupõe uma condução harmônica, ou seja, uma condução em acordes. Os acordes, eles são formados por sobreposição de terça. Então, uma terça mais uma terça. Ela pode ter mais, ter 4 notas. Por exemplo, 4 terças. Mas os acordes são formados basicamente por 2 terças, que também pode ser pensado como uma terça e uma quinta, com relação à nota fundamental. Então, uma terça, e do Dó para o Mi uma terça, do Dó para o Sol uma quinta, do Ré para o Fá uma terça, do Ré para o Lá uma quinta. Então, a gente forma acordes a partir dos graus da tonalidade. Então, o acorde de primeiro grau, o acorde de segundo grau, o acorde de terceiro grau, o acorde de quarto grau, o acorde de quinto grau, o acorde de sexto grau, o acorde de sétimo grau e o acorde de primeiro grau novamente. No sistema tonal, o modo maior é caracterizado por 3 acordes principais, que é o acorde de tônica, o acorde de subdominante e o acorde de dominante. Esses 3 acordes, eles caracterizam o modo e eles têm todas as notas do modo e eles têm a sensação de casa, de chegada, de partida dessa chegada, de saída, que é o quarto grau, o acorde da subdominante, uma tensão de aproximação e uma chegada novamente, que é a tônica. Então, esses 3 acordes, tônica, subdominante e dominante, e retorno à tônica. Na verdade, toda música no modo maior pode, assim, bem grosseiramente,
ser tocada com esses 3 acordes. Nós vimos que, ao sobrepormos tetracordes maiores, construímos outras escalas maiores, e elas se sucedem em intervalos de quinta justa. Isso está lá no capítulo anterior. Aqui. Quando a gente tem 2 tetracordes maiores, a gente tem Dó maior. Se a gente coloca mais um tetracorde maior, a gente vai ter Sol maior e vai encontrar um sustenido. Se colocar mais um tetracorde, a gente vai ter Ré maior e vai encontrar 2 sustenidos, Fá e o Dó. Se a gente coloca mais um tetracorde, a gente chega em Lá maior. E aí a gente encontra 3 sustenidos. O Fá, que já tinha encontrado, o Dó, que já tinha encontrado, e o Sol sustenido. 3 sustenidos. Mais um tetracorde, a gente está em Mi maior. 4 sustenidos. O Fá, o Dó, o Sol, e a novidade é o Ré sustenido. Outro tetracorde, a gente está em Si maior. Aí nós temos 5 sustenidos. O Fá, o Dó, o Sol, o Ré e a novidade, o Lá sustenido. Mais um tetracorde, a gente está em Fá sustenido maior. E aí a gente tem 6 sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e o Mi, como novidade. E por último, colocando acima desse mais um tetracorde, a gente tem 7 sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e o Si sustenido. E a gente está em Dó sustenido maior. As tonalidades com bemóis, a gente forma também pela sucessão de tetracordes, mas agora de forma descendente. É o tetracorde maior, mas de forma descendente, ou a gente pode pensar também que é o tetracorde menor superior, de forma descendente. Então, um semitom, um tom e um tom. Aí separa por um tom, um semitom, um tom e um tom. Aqui a gente tem Dó maior. Se eu for colocar outro tetracorde, primeiro eu tenho que separar esse tetracorde do próximo com um tom. E aí eu coloco Si bemol e chego em Fá maior. Para colocar outro tetracorde, eu também tenho que separar por um tom, então eu encontro o Mi bemol. E aqui eu tenho 2 bemóis, o Si bemol e o Mi bemol. Tá vendo que começa no Si bemol? Então é a tonalidade Si bemol maior. Com mais um tetracorde, também sempre eu tenho que separar um tetracorde do outro com um tom. Então eu tenho aqui o Lá bemol e eu encontro o Mi bemol maior. 3 bemóis, o Si, o Mi e o Lá. Então, Mi bemol, porque a tonalidade começa em Mi bemol maior. Com mais um bemol, também tendo que separar esse tetracorde desse, com um tom, eu tenho Ré bemol. E então eu vou ter o Si, Mi, Lá e o Ré. Eu estou em Lá bemol maior. E assim sucessivamente. Ré bemol maior, Sol bemol maior e com 7 bemóis, Dó bemol maior. Com isso, a gente tem essa ordem dos sustenidos e essa ordem dos bemóis, como eles aparecem nessa sucessão de tetracordes. Então, essa ordem de aparecimento de sustenidos e bemóis é registrada no começo da pauta, constituindo a armadura de clave. A armadura de clave é formada pela clave, o conjunto de sustenidos ou bemóis e a denominação de compasso.
Então, nós temos as seguintes tonalidades maiores: Dó maior, Sol maior com um sustenido, Ré maior com 2 sustenidos, Lá maior com 3, Mi maior com 4, Si maior com 5 sustenidos, Fá sustenido maior com 6 sustenidos. Agora a tonalidade começa no Fá sustenido, então Fá sustenido maior, e com 7 sustenidos, todas as notas são sustenidas, Dó sustenido maior. Com bemóis, Dó maior não tem nenhum bemol e nenhum sustenido, né? Então, Fá maior tem um bemol, Si bemol maior, 2, Mi bemol maior, 3, Lá bemol maior, 4, Ré bemol maior, 5, Sol bemol maior, 6 e Dó bemol maior, 7 bemóis. Como que a gente encontra a tonalidade de uma música? Quando ela tem sustenidos, a gente olha o último sustenido. A tonalidade está um semitom acima do último sustenido. Então, nesse exemplo, o último sustenido é o Ré sustenido, então a tonalidade é Mi maior. No caso dos bemóis, a tonalidade é o penúltimo bemol. É o penúltimo bemol. Então, aqui no caso de 3 bemóis, o penúltimo bemol é Mi bemol, então a tonalidade é Mi bemol maior. No caso de apenas um bemol, é Fá maior. Então é isso.